Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Gente, a gente está no clima das Olimpíadas, né? Quantos aqui acompanharam a abertura das Olimpíadas? Foi ontem, não foi? A abertura. E já tiveram alguns jogos, algumas coisas acontecendo. E o mundo inteiro para observar esse evento, né? E é interessante porque isso já acontecia já há muito tempo atrás, né? Há milênios atrás já acontecia as Olimpíadas. E Paulo, inclusive na Bíblia, faz uma referência, né? Ele tem aquela passagem de Timóteo que ele fala que combateu o bom combate, né? Completou a carreira, guardou a fé. Ele faz uma analogia da vida cristã com as Olimpíadas, né? Com a vida de um atleta, né? Um campeão que está lutando ali para vencer, que pratica, que treina. Gente, o microfone tá bom, tá? Para mim eu tenho a sensação que tem um eco, um negócio meio metálico. Tá tudo certo aí? Tá dando para ouvir normal? Tá um pouco alto. Será que dá para baixar um pouco, gente? Tá bom? Tá beleza? Tá tranquilo? Vou afastar um pouco aqui para ver se fica melhor. Então, gente, Paulo faz essa comparação já há muito tempo atrás, no livro de Timóteo, na carta que ele escreve a Timóteo, e ele faz essa comparação de a vida do atleta, né? A vida de um cara que está competindo com a vida do cristão, porque, de fato, a nossa vida ela está realmente inserida num contexto de uma disputa, né? De um conflito, né? Muitos de nós já ouviram essa expressão, né? O grande conflito, um conflito que existe no mundo entre o bem e o mal, e a gente está inserido nesse negócio, a gente não pediu para ser inserido, a gente simplesmente nasceu nesse meio, e às vezes não é fácil se manter firme na luta aí, né, para combater como o Paulo fez, né, combater o bom combate, para guardar a fé. A gente tem muito, eu pelo menos, eu reconheço, eu vejo em mim muitas falhas que me limitam às vezes para disputar esse grande conflito, e a gente fica meio sem chão, sem saber para onde ir, quando a gente se depara com algumas dificuldades da nossa vida. Tanto isso eu estou falando em todas as esferas da vida, tá? Não só da vida espiritual. Sim, todas. Na verdade, como eu sempre gosto de dizer, a nossa vida é a nossa vida, né? A gente divide quem divide em etapas, em pedaços, somos nós, né? Por motivos didáticos, motivos, enfim. Mas na verdade a vida é um todo, né? Assim, o seu eu emocional é o mesmo eu espiritual, é o mesmo eu que vive nos relacionamentos, é o mesmo eu que está no trabalho, é o mesmo eu que está com saúde física ou não. Então, é uma coisa só, a nossa vida é uma só. E assim, apesar de Paulo ter falado sobre isso, sobre essa comparação, eu queria trazer para a gente uma história que aconteceu um pouco antes, para a gente analisar e ver se tem alguma coisa, alguma lição que a gente possa tirar dessa história bíblica, nesse contexto de a gente estar inserido em um grande conflito, em realmente um grande problema que existe entre o bem e o mal no nosso mundo. Então, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, tá certo? Eu vou contextualizar um pouquinho para vocês, em Juízes no capítulo 6. A primeira parte que a gente vai ler em a Bíblia hoje é em Juízes. Nós só vamos ver Juízes hoje. Pessoal do direito aí. Juízes, no capítulo 6. Antes de ler, vou fazer mais uma oração rapidinho, tá bom? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco hoje. Te pedimos que agora que vamos abrir a Tua palavra para ler, que o Senhor possa nos inspirar, que o Senhor possa nos iluminar para que a gente entenda o que o Senhor tem para nos dizer. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, para todos quem está em casa também, né? Bom dia para quem está em casa. Nem falei, nem cumprimentei. Acredito que meus pais estão assistindo também. Um beijo para vocês, papai, mamãe. Juízes 6, no versículo 11. O título desses versos, né, que vem aqui é o chamamento de Gideão. E assim, vou até contextualizar um pouco para vocês que nesse momento aí, o povo de Israel, depois de ter passado toda aquela história, né, senhores? Abraão foi chamado para a terra prometida, aí ele foi para lá, para o local, se estabeleceu num canto, mas aí em determinado momento houve muita fome, o povo migrou para o Egito, né? José foi na frente, passaram 400 anos do Egito, acabaram misturando muito a cultura lá e tal, e aí foram libertados do Egito, né? Saíram da escravidão do Egito com Moisés, e aí
migraram de novo para a terra prometida, chegando lá, como Deus tinha prometido, eles reconquistaram o que tinha sido prometido para eles, mas em determinado momento, novamente, eles se misturaram, se confundiram, se atrapalharam na fé e na forma de viver, e nesse momento eles estavam sendo dominados pelos midianitas. Eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas, não só uma opressão política, mas uma opressão cultural. Agora sim, a opressão cultural, né, tem até um parêntese aí, né, porque na verdade eles estavam inseridos na cultura e eles aceitavam porque queriam, né, assim. Por exemplo, a gente tem exemplos na Bíblia de povo israelita que estava inserido em uma cultura e não absorvia necessariamente, né, toda a cultura, toda a religião do povo dominante, né, como é o exemplo de Daniel, né, que acho que talvez seja um dos mais famosos que tem, né, que estava inserido lá nos babilônicos, enfim. Então, estava lá o povo de Israel, dominado pelos midianitas, e uma situação de muita opressão, eles não tinham, os direitos deles estavam cada vez menores, estavam passando por muitas dificuldades, e aí ocorreu essa história aqui, o chamamento de Gideão. Verso 11 diz o seguinte: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então vamos lá, primeiro verso para a gente entender aqui. Gideão era filho de Joás, e ele estava lá no momento que Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, e ele estava lá procurando lá o trigo, né, ajeitando lá o trigo no lagar, escondido, né, porque ele disse aqui, ó, eu estava malhando para ficar longe dos midianitas, ele tinha medo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí respondeu Gideão, olha a resposta de Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então vamos lá, contextualizando aqui, apareceu o anjo do Senhor, lá uma criatura celestial, aliás, não vou nem usar a palavra criatura não, porque depois a gente vai concluir uma coisa sobre isso. Mas chegou lá um ser celestial, apresentou e falei: olha, homem valente, estou falando contigo. E aí o homem valentão, que estava escondido lá no trigaral, lá, para se esconder porque tinha medo dos midianitas, a resposta dele é assim: ai, meu Deus do céu, socorro. Medroso, né? Valente, assim, não parece ser tão valente assim. E depois de receber esse chamado, Gideão questiona porque tudo que está acontecendo com ele, nos versos seguintes, verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele diz de novo: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Então o anjo apareceu lá e disse para ele fazer para livrar o povo de Israel dos midianitas. E de novo, a reação dele é o quê? Ai, Senhor, meu Deus, que medo, que sensação, será que eu vou morrer? Eu não tenho força para isso. E o anjo insiste. Eu não vou ler todos os versos desse capítulo, mas é interessante porque o anjo do Senhor, um pouquinho mais na frente, alguns teólogos acreditam que esse anjo do Senhor era uma representação ali do próprio Deus. Porque mais uns versos na frente, Gideão fala que vai pegar umas ofertas para oferecer em sacrifício. E a gente vê na Bíblia, como a gente estuda a Bíblia como um todo, né, diferente ali do Felipe, que separou um verso isolado e tal. Na Bíblia como um todo, todas as vezes que um ser celestial ele se apresentou, um anjo, né, alguma coisa assim, e alguém se prostrou ou quis oferecer sacrifício, alguma coisa assim, eles recusaram, disseram: não, só Deus é digno de sacrifício. Mas esse anjo aqui não, quando Gideão fala que vai oferecer sacrifício, ele pode trazer que eu vou esperar o sacrifício. Então assim, parece que era ali o próprio Deus se materializando na frente de Gideão. E o que é interessante é que Deus aparece para Gideão no momento que Gideão estava com medo, escondido, estava lá todo frouxo, quando o próprio Deus falando para ele que ele ia livrar, que ele tinha força, vai e livra nessa tua força, e o Gideão morrendo de medo. O Gideão não conseguia enxergar nele mesmo a força, para essa força que Deus estava vendo. E aí eu trago agora assim, para a gente meditar nos dias de hoje. É ou não é parecido com a gente? Porque assim, é muito fácil a gente falar aqui até de forma brincando e tudo, falando do Gideão e tal, mas quantas vezes a gente também não enxerga o nosso valor? A gente não enxerga o que a gente pode alcançar, o que a gente pode fazer de bom. E Deus não vê assim. Deus, ele olha para a gente, ele vê o que a gente pode fazer de bom. Ele vê assim, ele olha para o Cláudio e fala assim: Cláudio, olha, o Cláudio é um cara, tudo bem, ele é um cara que tem muitas dificuldades na vida dele, mas ele é um cara que
dá um valoroso guerreiro. Se ele vier comigo, dá um valoroso guerreiro. Ele olha ali para o Rafa. Ah, não, o Rafa tem as lutas dele, passa pelas dificuldades dele, mas ele diz assim, Rafa, é o seguinte, se tu vier comigo, dá um mega de um guerreiro. Ele olha para cada um de nós e ele enxerga, ó, o Draco tem as lutas dele ali, a Aniele tem as lutas dela, mas todo mundo, quando Deus olha para a gente, ele não fica contabilizando os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas. Ele enxerga o potencial que a gente tem para o bem. E ele nos chama para abraçar esse potencial. Agora, é bem verdade que o nosso potencial, assim, se depender só da gente, tá meio complicado, né? Isso aí, e é verdade mesmo. É bom a gente conhecer também as nossas limitações. Mas a questão é que quando Deus nos chama, quando Ele enxerga o nosso potencial, Ele não enxerga o nosso potencial de viver, de se desenvolver, de crescer, de lutar pelo lado do bem sozinho. Ele enxerga o nosso potencial estando com Ele. Então, esse é o diferencial. E essa é a primeira lição que eu quero que a gente traga para a gente lembrar no nosso dia de hoje. Mais na frente, Juízes, no capítulo 7, verso 3, depois de Gideão passar por esse momento aí de titubear, de ficar com medo, ele aceita o chamado, Deus dá uns sinais para ele pede outros sinais, enfim. E aí ele chega o momento de enfrentar os midianitas, enfrentar a batalha. E aí eu quero que a gente faça, assim, imagine quem são os midianitas de hoje, né? Vá pensando aí, quem são os midianitas na sua vida. Não precisa ser uma pessoa, tá? Necessariamente, até pode ser uma pessoa. Podem ser coisas que estejam... Quais são os midianitas da sua vida que estão te oprimindo espiritualmente, culturalmente, né? Que se misturam na tua cultura, na tua vontade de se aproximar de Deus, que te atrapalham. E aí Gideão lá tinha os midianitas dele. E juntou uma galera, juntou um exército para enfrentar os midianitas, porque Deus mandou. Só que quando ele juntou o exército, lá em Juízes 7, vamos ler aqui. Verso 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, é o apelido que ficou conhecido de Gideão depois que ele derrubou os altares que era cultuado a Baal, lá para os midianitas, né? Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, então Gideão estava lá com um exército enorme, juntou um pessoal, ele começou a preparar para enfrentar os midianitas. É demais o povo que está contigo, o Senhor disse para Gideão, para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo que a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então, já pela matemática aqui, né, noves fora, 30.000, né, o total do exército dele. 30.000 era o exército que ele tinha, e quando ele falou para sair os medrosos, 20.000 foram embora. 20.000 estavam com medo. Perdão, olha aí, eu errei o noves fora, sabia que eu estava errado. 22.000 foram embora, eram 32.000 e ficaram 10.000 só que não estavam com medo. Primeira coisa que chama a atenção aqui é o interesse de Deus fazer com que o povo de Israel entendesse que quem ia entregar a vitória, quem era que ia entregar a vitória? O próprio Deus. Então, vamos voltar para o nosso paralelo que a gente está fazendo. Se você está enfrentando aí um povo midianita na sua vida, certo? Não sei o que é, mas eu tenho certeza que tem. Problemas que te oprimem, problemas que te desencorajam, que te fazem se sentir menor do que você é, que te enfraquecem, que você está cansado de lutar, e você, em determinado momento, Deus enxerga em você o potencial de sair dessa situação. Deus enxerga em você o potencial de se desenvolver, de ser uma pessoa melhor. Deus enxerga em você o potencial. Mas se você se desenvolver, achando que veio mérito seu, adiantou alguma coisa? Por que não adiantou alguma coisa? Porque você volta para a estaca zero. Porque sem Deus a gente não vai para lugar nenhum. Ainda que você alcançasse todo o sucesso nessa vida, no final das contas você voltou para a estaca zero. Porque o que interessa, essa vida é muito curta comparada à eternidade. Eu lembro que uma vez o pastor Carlão, pastor
Carlos Augusto, que quando ele estava aqui, foi secretário aqui da nossa região aqui, né? Ele fez uma mensagem para a gente aqui na comunidade, e ele falou o seguinte, que um dos piores, acho que ele parafraseou outra pessoa, mas eu ouvi dele. O pior sucesso, aliás, o pior fracasso é ter sucesso naquilo que te afasta de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. É muito complicado, é muito delicado Gideão levar lá 32 mil do exército, eles venceram os midianitas como Deus queria que fosse feito, mas aí depois eles achassem que eles venceram porque eles estavam com um exércitozão bom de bola. Exércitozão aqui não perde nenhuma. Ele acreditar que vinha deles, que o mérito era de Israel. A mesma forma acontece com a gente. É o perigo que a gente tem de vencer desafios, vencer dificuldades. E eu estou falando como volto a dizer, eu estou falando da esfera vida, tá? Então, assim, você passou num concurso, você venceu um desafio, você encontrou um bom relacionamento, consertou o relacionamento que estava ruim, você se converteu, você está fazendo ações sociais. Falando nisso, um parênteses, ações sociais, gente, a gente está fazendo ação social. Esse mês de agosto nós vamos fazer um café da manhã, tá, com moradores de rua, com a ajuda de uma amiga nossa, de outra igreja. Estão todos convidados a participar da doação, nós vamos arrecadar leite. E no mês seguinte, também arrecadando leite, nós vamos doar para o Lar Três Irmãs. Fecha o parênteses aqui, a Ana Rita ficou feliz lá na cadeira dela, que a Ana Rita também é um entusiasta, ela e a Dianinha. A Ana Rita só pede para a Dianinha, porque a Dianinha não tem como, né? A Dianinha é o tempo inteiro, ela respira ação social. Então, se você está fazendo ação social, você está se dedicando, você está doando o seu tempo para Deus, você está fazendo tudo isso, mas está achando que o mérito é seu, você não está saindo do lugar. Está correndo atrás do próprio rabo, está andando em círculos, e no final das contas, você está correndo um grave risco de a qualquer momento perceber que, na verdade, você sempre esteve no fundo do poço. E é de lá que Deus quer que a gente saia, né? Que Ele não quer que a gente fique. Então, Deus queria mostrar para eles e quer mostrar para a gente que nós podemos sim. Ele enxerga na gente o potencial de sair dos momentos de dificuldade. Mas que porque Ele está conosco, não porque a gente é bonzão por si só. E aí ele diz o seguinte, tira desse exército aí os que estão com medo. Manda embora quem está com medo. Quem está com medo não fica. Eu achei legal porque, até contextualizando com as Olimpíadas, eu fui pesquisar frases de atletas sobre medo, né? De atletas bem-sucedidos, sabe? Campeões e tal, que enfrentaram e superaram dificuldades. E tem muita frase legal. Uma frase que me chamou a atenção foi da Bethany Hamilton. Alguém sabe a história da Bethany Hamilton? Alguém já ouviu falar? Quem é Bethany Hamilton? Já ouviu falar? Essa mesma, surfista que perdeu um braço no ataque de tubarão. Inclusive, ela é cristã. Né? Tem até um filme dela, e eu esqueci o nome do filme. Ela é... Hã? É essa aí mesmo. É Alma Surfista, né? É Soul Surfer, exatamente. E ela é cristã, inclusive, e ela era uma muito jovem, ela sempre respirava surf, desde novinha, morava no Havaí, e aí ela perdeu o braço no ataque de tubarão. E aí, ao invés de se lamuriar, se lamentar. Com certeza ela deve ter passado por uma fase de luto, né? Deve ter tido seu momento de lamentação. Mas ao invés de se entregar a isso a vida inteira, ela deu a volta por cima e se transformou numa campeã mundial de surf, acredita? Com um braço só, competindo com quem tinha braço. Ela foi campeã mundial de surf. O filme dela é muito legal, é emocionante. Mas o fato é que ela disse uma frase que aí eu anotei aqui para a gente dizer. Coragem não significa não ter medo. Significa não deixar o medo te parar. Então, Deus nos chama para ser corajosos. O medo, se você for analisar do ponto de vista biológico, né, o medo ele é um instinto bom, né, porque ele protege a gente. Né? Tiago, pula ali do 10º andar do teu apartamento. Eu não, tenho medo. Vou pular do 10º andar, eu sei que vai acontecer alguma coisa ruim, eu tenho medo de um dia eu me quebrar todinho, me escangaltar todo. Não vou fazer isso, porque o medo me protege disso. Criança, por exemplo, quando não entende as coisas ainda, elas não têm medo, né? Elas vão lá, fazem o que vão, aí quando sofrem as consequências, aí aprendem e passam a ter medo. Inclusive, essa semana, eu estava contando até para o Diego, essa semana o Levi foi tomar 2 vacinas. E todas as vezes que o Levi foi tomar vacina, para quem não sabe, o Levi, ele é muito lindo, é meu filho de 9 meses aqui, tá? E todas as vezes que ele ia tomar vacina, ele não se importava de entrar na sala da vacina, ele não se importava, ele chegava lá, ficava com a gente, e na hora que tinha a picadinha, ele chorava. Mas aí, na hora que tinha a picadinha, ele chorava, depois já parava, a Suelen botava no peito, dava chupeta, fazia alguma coisa, e ele já parava.
E toda vez antes da vacina, para poder deixar a perninha dele dormente, para não doer muito, botava uma abelhinha com um geladinho lá, para poder ficar dormente, né, para doer menos. E aí ele ligava essa abelhinha, ela fazia um barulhinho, zzz, e aí deixava um pouquinho antes da agulha. E aí o Levi, até uma determinada idade, até os 6 meses, ele não associava isso a nada, não tinha ainda entendimento para isso, e ele não tinha medo quando ele ouvia nada, ele chegava na sala, para ele era tudo normal. Só que agora, com 9 meses, a gente levou ele para vacinar, quando chegou na sala, ele olhou, achou estranho, mas ficou por ali. Quando ligou a abelhinha, aí ele pensou, vocês estão querendo me enganar. Aí bateu o medo, e o bichinho morreu de chorar. Não tinha nem dado a vacina, não tinha feito nada, e ele chorando, porque o medo causava nele aquela angústia. E essa é a sensação que o medo traz para a gente mesmo. Depois, a vacina, inclusive, na hora que ele tomava a picadinha, ele nem percebeu, acho que na hora que estava tomando a picadinha, porque a dor dele pelo medo era tão grande, a angústia pelo medo era tão grande, que acho que ficou pequeno o que ele sentiu na hora da furadinha. Porque ele nem percebeu, ele estava olhando para o outro lado, nem percebeu. E é assim, na medicina a gente vê muito isso. As pessoas que são mais ansiosas, né, que são mais medrosas mesmo, assim, porque tem traumas, ou enfim, tem medo mesmo, sempre sofrem mais quando vão com a dor. Porque o medo amplifica a dor. E não é diferente nas outras esferas da nossa vida. O medo, ele para a gente. Ele enfraquece, ele paralisa. Por isso que a Bethany foi muito feliz quando ela falou isso aqui, né? A Bethany Hamilton, ela disse, olha, coragem não é você não ter medo, é você não deixar esse medo te parar. É você não deixar o medo de perder, o medo de errar, o medo de não conseguir. Gente, no contexto cristão, muita gente prefere não conhecer mais a Deus, conhecer mais Deus, por medo das mudanças que Deus pode trazer na vida dele. Muita gente passa por isso. E eu digo isso porque eu passei muito por isso quando eu era jovem também. Quando eu era mais novo, né? Porque eu continuo sendo muito jovem. E é muito impressionante como o medo ele pode trazer essas consequências ruins para a nossa vida. Ele nos impede de progredir. E eu estou falando isso, gente, é um momento até de coach mesmo. Estou falando isso no seu trabalho. Às vezes você tem medo de fazer alguma coisa, de se arriscar, tem medo de perder o emprego, medo de fazer. Agora, nesse contexto de pandemia, tem medo de ficar doente, tem medo de morrer, tem medo de perder quem a gente ama. É medo o tempo todo. E Deus fala o seguinte: olha, tira o medo de perto de ti. Tira o medo de perto de ti. Confia em mim, que eu que vou resolver o problema. Sai do medo. Sai de perto dele. O que é que tira a tua coragem hoje de avançar na fé? De dar um passo à frente? Porque tem gente que está assistindo em casa o culto. O que é que tira a tua coragem de não assistir só o culto pela internet uma vez por semana? Ou 2, se você assistir mais de um culto. O que é que tira a tua coragem? O que é que tira a tua coragem de quando sair daqui da comunidade, sair da igreja, sair da estrutura física, você tentar manter essa conexão, esse link, essa conexão com Deus? O que é que tira a tua coragem? Será que é pressão? Será que são os midianitas ao redor? Será que é pressão social? É medo de mudar muito? Do que vão dizer, do que vão pensar, o que vão falar? Será que é medo de perder o emprego? Ou de não conseguir o emprego? O que é que tira a tua coragem? O que é que te dá medo de você ser um cristão melhor? Porque na prática, gente, como eu falei no começo, o conflito está aí entre o bem e o mal, certo? E se você escolhe estar com Deus, você escolheu o lado do bem. E é o lado, inclusive, campeão, é o lado da vitória, é garantida. Mas se você escolhe, não, melhor não dar um passo à frente, não, melhor não dar, não, vou ficar por aqui do jeito que eu estou confortável dessa maneira, tá beleza, ir só para o culto no sábado, tá tranquilo, no sábado eu faço lá a minha parte, tá, ou então no domingo, vou no domingo para o culto, vou à igreja e tal, mas na verdade, gente, Deus está pedindo muito mais, e eu arrisco a dizer que mesmo que você dedique, assim, 100% do seu tempo a Deus, mesmo que você dedicasse 100% do seu tempo a Deus, ainda teria algo a mais para você fazer, porque infelizmente nós somos falhos. E o chamado de Deus para a gente é para que a gente seja como Jesus, como Ele foi. Então, a última vez que eu falei aqui na frente eu até comentei, né? Se você realmente já é como Jesus, então, eu não estou falando para você. Mas se você não for como Jesus ainda, se tiver algo para melhorar, algo para aprender, então precisa de coragem, tem que tirar o medo para você dar esse passo à frente.
Juízes, no mesmo capítulo 7, depois que Deus mandou embora os medrosos, depois que Deus explicou para Gideão que não era para acreditar que a vitória viria deles mesmo, ele continuou e disse o seguinte: disse mais o Senhor a Gideão, verso 4, aliás: ainda há povo demais, faze-o descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser que irá contigo, esse irá. Porém, quem eu disser que não irá contigo, não irá. Então, Gideão fez os homens descerem às águas, e o Senhor lhe disse: todos que lamberem a água com a língua, como faz o cão, esse você vai pôr à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Então, vou tentar explicar aí, porque nessa parte ficou meio confuso. Ele falou o seguinte, tem muita gente ainda, tem 10 mil homens, não precisa disso tudo. Vocês vão ficar achando que foi de vocês a vitória. Não é. Não precisa. Leva lá, para perto da água. Quando chegar lá, vai estar todo mundo com sede. Os 10 mil vão estar com sede. Vai ter gente que vai ficar de prontidão. Vai pegar uma aguinha ali e pronto e acabou. Mas vai ter gente que vai se abaixar para beber água que nem cachorrinho. Vai ter gente que vai se ajoelhar para ficar enchendo o cantil, para ficar não sei o quê. Esse pessoal aí, fica para trás. Não precisa ir para a guerra. Porque esse pessoal não está o quê? Não está focado. O soldado que chegou lá na frente, lá na água, estava morrendo de sede, mas ele pegou aqui, com foco na batalha, com foco na vitória. Pegou uma aguinha aqui, bebeu e pronto. Esse vai ficar. Agora, se você perder o foco, o negócio desanda. E Deus é tão sábio que num contexto aqui de guerra, né, de batalha e tudo, ele estava orientando as pessoas, ele sabia que uma pessoa que estivesse lá medrosa ou desfocada poderia contaminar as outras. E aí eu volto a trazer a analogia para os nossos dias, né? O que é que está tirando o teu foco? Porque às vezes você não é medroso. Você não tem medo, não. Mas você perde o foco muito fácil. E quando eu digo você, eu digo eu também, tá? Porque eu sou do mesmo jeito. Não sou diferente em nenhum aspecto. O que é que tira o nosso foco? O que é que está tirando o nosso foco? E assim, beber água é uma coisa ruim? Beber água é uma coisa ruim? É um problema? Beber água? Se hidratar é muito bom, né? Os remédios naturais, beber água aí tá bom. Toda vez eu oriento os meus pacientes a beberem muita água e tal, porque ajuda e tal, o intestino a funcionar bem. Beleza, você vai no trono, resolve tudo rapidinho. Beber muita água é bom. Mas beber água, que é uma coisa boa, se tira o teu foco de Deus, se tira o teu foco do objetivo final, que é vencer a batalha entre o bem e o mal, Deus fala o seguinte, então você não está apto. Você tem que separar aquilo que tira do teu foco, que está te tirando do foco. Eu volto a dizer, gente, que o cuidado que a gente tem que ter aqui a gente está fazendo uma comparação, tá? A gente está comparando aqui a vida de Gideão, o exército de Gideão, com a nossa vida, né, de cada um de nós aqui. Então, não é para você ficar selecionando na sua vida quem você vai ou você vai ou deixar de falar, ou deixar. Não estou falando disso, não. Até pode ter situações, relacionamentos que não são saudáveis, que você precisa dar um tempo ali, ou ter uma distância segura e tal, mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando para a sua vida. Você pensa lá o que é que está acontecendo na tua vida, no teu dia a dia, que está tirando o teu foco de Deus. O que é que está tirando o teu foco de Deus? Talvez tu não precise nem deixar de beber a água, como foi o caso do exército aqui. Tu não precisa deixar de beber a água, mas tu tem que beber focado. O que é que tira o teu foco de Deus? Eu usei o exemplo das Olimpíadas. Será que as Olimpíadas tiram o meu foco de Deus? As Olimpíadas? Eu gosto de esporte e tal. O Felipe, o cara mais fã de esporte que eu conheço, um dos mais fãs de esporte que eu conheço é o Felipe. Será que a Olimpíada tira o foco de Deus? Não tem problema ele conhecer a Olimpíada, gostar de futebol, gostar de esporte, não tem problema. Agora, ele tem que fazer isso aí sem perder o foco. Não tem problema você ter um lazer, alguma coisa assim, mas não pode perder o foco. Obviamente que isso se o lazer não for de encontro ao que Deus recomenda para a nossa vida, né? O que é que tira o nosso foco? O que é que te faz, às vezes, desistir? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu ia para a igreja, e aí eu gostava, me emocionava, achava ótimo as mensagens, o louvor, me tocava, chorava, achava ótimo. Aí eu voltava de lá, rapaz, cara, essa semana vai ser diferente. Poxa, Deus me tocou, tudo. Aí quando chegava na segunda-feira,
começava as aulas de novo e tal, eu me encontrava com os mesmos amigos, com os mesmos assuntos, com as mesmas coisas, e quando menos espera eu tinha desistido do compromisso que eu tinha feito comigo mesmo de ser melhor, né? De agir diferente, né? De tomar uma atitude diferente. E eu tenho quase certeza que isso é uma sina que muitos de nós enfrentam no nosso dia a dia. O que faz a gente perder o foco e desistir de se aproximar de Deus, de quem mais quer o nosso bem, né? Tem um Gabriele Douglas. Alguém sabe quem é Gabriele Douglas? Ginasta, medalhista de ouro de Olimpíadas também. Ele disse o seguinte: todo vencedor foi um candidato que não desistiu. Então esse é o problema de perder o foco. Se você perder o foco, você nunca vai ser vencedor, porque você desiste antes de chegar lá. Você desiste antes de chegar lá. E não é isso que Deus quer da gente. Gideão não acreditava em si mesmo, ele tinha medo, ele não tinha foco, ele não tinha nada disso, mas Deus, quando o chamou e quando o capacitou, inclusive Deus foi lá pessoalmente, ele passou a enxergar a vida dele de uma forma diferente. E o restante da história, eu não sei se vocês já conhecem, os 300 de Gideão que sobraram, né, que foram os que estavam sem medo, os corajosos e também focados, né, que não perderam o foco, não desistiram no meio do caminho, foram aqueles que enfrentaram os midianitas e ajudaram a libertar o povo de Israel naquela situação de opressão. Então, se a gente quer encontrar uma boa estratégia para vencer, para lutar do lado certo nesse conflito entre o bem e o mal, a gente precisa saber, conhecer na nossa vida o que é que está acontecendo, por que é que eu não acredito. Será que eu estou acreditando, não estou vendo que eu posso ser melhor? Será que eu tenho medo de ser melhor? Será que eu não tenho foco de ser melhor? Ou será que são as três coisas juntas ao mesmo tempo? E aí eu acho que talvez a grande solução, a grande sacada de Gideão, na verdade não é nem a sacada de Gideão, a grande questão que fez Gideão vencer, e é o que a gente precisa se apoiar, que a gente precisa realmente se amparar na vitória, está lá em Juízes, no capítulo 6, voltando no verso 34, só o comecinho do verso. Juízes, no capítulo 6, verso 34, ele começa dizendo o seguinte: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. É aí que está a chave, gente. A gente tem que parar de tentar buscar as respostas com as nossas próprias forças. Parar de ficar lutando, né, nadando contra a maré, né, o tempo todo, isso aí a gente vai, é que nem dar murro em ponta de faca, você vai ficar caindo o tempo todo, então você tem que confiar no Espírito de Deus, e só quando o Espírito de Deus te revestir, vai dar certo. Agora tem um detalhe, é que nem eu vou pegar, não estava no script, mas o verso que o Felipe usou no começo. O Espírito de Deus, ele não invade a vida de ninguém. O Espírito Santo, ele não te obriga a fazer nada. E nem a gente obriga o Espírito Santo, viu? Tem muito cristão por aí que quer obrigar o Espírito Santo, né? Eu ordeno que você faça isso, não sei o quê, e na verdade, não, o Espírito Santo não é assim, é Deus. Ele é Deus, não tem como. Mas ele se convida, sim, ele se convida para estar conosco, né? E o verso de Apocalipse se aplica muito a isso. Ele fala: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei. O nosso papel, gente, na história da salvação, no plano que Deus tem para a nossa salvação, é simplesmente abrir a porta e deixar que Ele trabalhe. Por isso que ninguém pode se gabar de ter feito coisas boas, né? Porque o mérito, de quem é o mérito? De Deus. Paulo fala sobre isso, né? Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Quando eu faço bem, não vem de mim, vem de Deus, vem de Cristo. Então a gente precisa, gente, dizer sim para o Espírito Santo, para que a gente consiga enxergar nosso potencial, escapar do medo e não perder o foco. Nós precisamos. O mesmo Espírito que revestiu Gideão deseja nos revestir hoje. E eu quero convidar você a tomar uma decisão hoje. Aproveitar o embalo das Olimpíadas aí. E tomar uma posição no grande conflito.
de não sair daqui por essa porta, né? Não desligar aqui o YouTube depois que terminar essa mensagem, acabar o louvor e continuar como era antes. Eu quero convidar você a ter a coragem de conhecer mais Deus, de manter o foco para não desistir de ser melhor. E eu tenho certeza que se você buscar esse tipo de resposta em Deus, você vai ver os frutos na sua vida e na vida de quem te cerca. Vai ter gente sendo abençoada, vai ter gente ficando mais feliz. Pode ser, inclusive, que você encontre sucesso em alguma área da sua vida que você estava lá preocupado, sem ter uma resposta, estava passando por dificuldade, enfim, financeira, estava passando por dificuldade de saúde, e você encontre ali em Deus uma resposta para aquilo que você está precisando. Eu não sei se a resposta vai ser exatamente a que você quer, mas eu tenho certeza que Deus não deixa a gente sem resposta quando a gente busca, porque lá em Jeremias diz o seguinte: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo. Então, sem resposta você não fica, você acha. Se você busca de coração, você encontra. O mesmo Espírito que revestiu Gideão quer nos revestir hoje, gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida da gente. Obrigado, Pai, porque o Senhor enxerga em nós um potencial que a gente não sabe nem que tem. E, na verdade, sem Ti, a gente não tem muito potencial mesmo. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Nos ajuda, Pai, a vencer o medo, a manter o foco. Que nossa caminhada seja do lado do bem. Que a nossa luta seja do lado do bem. Por mais que a gente perca algumas batalhas, Pai, lutando desse lado. Por mais que a gente tropece nas próprias pernas. Que muitas vezes a gente se decepcione, se machuque e infelizmente acabe machucando outras pessoas. Se a gente continuar lutando e não desistir do lado do bem, a gente sabe que a vitória é garantida, Pai. Então, Pai, desde já a gente te pede desculpa, Pai, perdão pelas nossas falhas, perdão por tantos erros que a gente comete no nosso dia a dia. Nos ajuda, Pai, para que a gente não caia nos mesmos erros, que a gente continue amadurecendo como pessoas, como cristãos, todos os dias. Te pedimos que abençoe, Pai, o restante do dia de hoje, que abençoe a nossa comunidade, que abençoe as classes que nós vamos ter agora de estudo bíblico, que o Senhor possa estar conosco, nos conduzindo sempre. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.